Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Estou com um problema técnico aqui, tentando resolver aqui. Não, Boa não sei noite. se vocês... Boa noite. É, eu, Agora eu não estou te vendo. eu também não vejo ninguém além de mim. Tá errado isso daqui. Tem alguma... Mas, bom, eu acho que se as pessoas estiverem nos vendo, tá bom, né? Eu não sei o que está acontecendo hoje. Nunca acontece isso, sabe? Deixa eu ver se é a minha internet. Vou abrir aqui do lado para ver se fica assim Agora eu também. não... Vocês As podem dar pessoas, um... Eu acho as- que as pessoas estão vendo. eu acho que sim. Então tá, né? O Instagram tá nos boicotando. É, só falta essa. Ah lá, está vendo os dois. Está faltando então a Carol. Deixa eu ver. Deixa eu convidar a Carol. Um prazer te receber aqui, Lucas. Seja bem-vindo, mesmo não te vendo. O prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Conseguiu Ah lá, deixa eu dar uma. me vendo? Consegui. Não, eu não estou vendo nem o Lucas, mas o pessoal disse que está nos vendo. Eu acho que dá para prosseguir com a nossa live. Será que dá assim? Vamos tentar então, porque eu também não tô vendo. Eu tava antes, estava conseguindo ver só o Marcos, agora eu não consigo ver nem o Marcos, só me vejo. Poxa, Não, beleza. Então Se o vamos. pessoal fez tranquilo, vamos seguir assim mesmo, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Ah, é, sim. Então iremos iniciar esse nosso bate-papo, né? O Lucas que vai de forma bem amigável vem trazer para nós, né? Essas mensagens, essas locuções interiores de Nossa Senhora. Queremos iniciar com a oração, né? Pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar a palavra, né, para o Lucas agora, né? Se a Carol, se ele quiser se apresentar, né? A Carol, acho que todos já conhecem, mas eu passo agora a bola para o Lucas. claro. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lucas Gelásio, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu sou fundador do Centro Cultural São Miguel Arcanjo, que é nos moldes do Centro Dom Bosco. Nós nos reuníamos semanalmente e dividimos os nossos estudos entre os demais participantes. Toda semana muda o palestrante, muda o tema. E nesse tempo em que, desde que eu fundei o Centro São Miguel junto com alguns amigos, em 2018, 2019 começaram as atividades. Nesse tempo eu fui mostrando para os participantes alguns estudos que eu estava fazendo a respeito de profecias, de aparições de Nossa Senhora. E, e um amigo que estava lá, ele comentou comigo que havia um sacerdote no Rio Grande do Sul que estava recebendo revelações muito parecidas com aquelas que eu estava apresentando ali para as pessoas. Só que ele não podia dizer quem era esse padre. E eu pensei, puxa, tudo bem, não preciso saber quem é esse padre, mas esse conteúdo pode me ajudar a entender melhor aquilo que eu estou estudando. Daí eu pedi para esse amigo, eu perguntei para ele se ele poderia ver com o padre, se o padre liberava
você liberava só as revelações para que eu estudasse, sem que dissesse a identidade, né? Que o padre não queria que se tornar uma figura pública, não queria que soubessem sobre ele. E daí esse amigo falou com o padre, e o padre permitiu que me fosse enviada uma das revelações, que era um poema profético que ele recebeu na forma de locução interior de um anjo. E me passaram essa profecia no formato de um poema. Eu li ela, assim, no WhatsApp mesmo, e fui comentando. Olha, eu interpreto que tal parte aqui da profecia é muito semelhante a tal profecia de tal outra pessoa, de tal místico, tal santo, tal beato. E esse daqui lembra muito tal profecia de Nossa Senhora, em tal aparição. E esse aqui lembra um trecho do livro do Apocalipse. Então eu interpreto de tal forma esse poema. E daí esse amigo passou para o padre as minhas interpretações, os meus comentários, e o padre gostou. E daí o padre disse, nossa, eu permito que o Lucas venha aqui para me conhecer. E daí eu fui lá, cheguei até o padre, apresentei esse meu estudo, fiquei uma hora falando, mostrando várias revelações que eu tinha feito uma triangulação assim das semelhanças dos conteúdos de dezenas de videntes. Essa apresentação já tem cerca de 80 místicos triangulados, aqueles conteúdos que se repetem. Eu já compilei de uma forma organizada entre cerca de 80 videntes, místicos, aparições de Nossa Senhora. Eu apresentei para ele aquele estudo naquele momento e ele ficou bastante impressionado, e quando eu terminei de apresentar, ele disse, puxa, muitas dessas coisas aí eu realmente vi. E eu nunca mostrei para ninguém o meu caderninho de revelações, então eu vou abrir agora. Eu estava atrás dele no armário, ele pegou o armário, se abriu, pegou o caderninho e falou, lembra de tal trecho, de tal revelação? Eu também vi isso daqui. Daí virou algumas páginas. Lembra de tal outro trecho? Está aqui com as mesmas palavras, olha. E eu fiquei olhando aquele ali também bastante impressionado e pedi para ele se ele me permitia ficar com uma cópia daquele caderninho. E ele permitiu, ele mesmo quis digitar tudo. Eu pedi para ele expandir alguns trechos, ele expandiu, digitou tudo e me enviou. E daí eu fiquei com aquele conteúdo guardado por um tempinho. Fiquei com aquele conteúdo guardado estudando, assim, eu e mais algumas pessoas. E tinha uma das profecias que ele tinha recebido que era conteúdo que estava vinculado com anos futuros. Então tinha revelações que iam acontecer nos anos 20, no ano de 2020, no ano de 2021, 2022, 23, 24. E eu estava observando aquilo ali, tudo que ele tinha mostrado para o ano de 2020 aconteceu, para o ano de 2021 estava acontecendo. E eu pensei, puxa, eu tenho que divulgar isso antes que aconteça tudo e ninguém acredite em mim. Então eu comecei a divulgar, acho que lá pelo final de 2021, início de 2022, mas só chamou atenção quando aconteceram quando se concretizaram mais algumas profecias, e no final de 2023, então acabou tendo um efeito viral e todo mundo ficou sabendo, ou pelo menos o número de pessoas aumentou muito, né, em relação às pessoas que sabiam antes. E até antes de passar para vocês de novo, as pessoas que se interessaram por esse estudo que eu comentei, eu recentemente transformei em um curso. Então, depois da live, podem ir até o meu Instagram, que ali no link da bio está esse estudo no formato de um curso, bem mais aprofundado. Eu consegui expandir bastante esse estudo e abordar muitos temas ali. Muito bacana. Ô, Lucas, só tira uma dúvida. Então, na verdade, você já fazia esse estudo de profecias bem antes de conhecer o Padre Oliveira, né? Sim. Eu já estudava. Na verdade, esse estudo me ajudou na minha conversão. Minha conversão, em parte, foi porque eu estava muito impressionado com as aparições de Nossa Senhora, as profecias. E o processo da minha conversão foi entre mais ou menos 2012 e 2015. E então, em 2015 eu já estava convertido, segui fazendo esse estudo. Em 2019 eu comecei a apresentar para algumas pessoas em privado. Em 2020 eu conheci o Padre Oliveira. Claro, agora a gente usa essa expressão, Padre Oliveira, para preservar a identidade dele, porque ele não quer que seja conhecido
por sua identidade pública, né? O motivo, na verdade, são vários os motivos para ele querer ficar mais recluso. Primeiro que ele não quer que o foco seja ele quer que o foco seja o conteúdo das revelações. Outro motivo é que a gente sabe que vai ter perseguição. Uhum. Outro motivo é que de nada adiantaria se as pessoas saberem quem ele é, porque não é como se ele tivesse controle sobre isso. Ele não é uma cartomante que tu chega, pede o futuro e vai ali e diz alguma coisa. Na verdade, quando acontecem esses fenômenos com ele, não é algo que ele tem controle, é algo que simplesmente acontece quando ele tem alguma Uhum. revelação. É como se fosse Entendi. algo natural, né? É, sim, é algo que E essa ele E passa, né? a gente eu tenho vai uma tratar pergunta. uma revelação que ele tem. O som falhou. Essa Então, revelação que vai trabalhar hoje é a mais recente. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. agora sim. Estão Então, ouvindo bem? recentemente no dia 17 de junho, ele teve uma revelação que acabou chamando muita atenção também, até essa revelação foi traduzida para vários idiomas. Encontrei bastante gente comentando sobre ela nos Estados Unidos, e que aconteceu no dia 17 de junho, que é o dia do Imaculado Coração de Maria. Nesse caso, ele já estava há alguns dias, algumas semanas, tendo pequenas intuições sobre vários assuntos. Vinha uma data na cabeça dele, vinha uma sensação de que alguma coisa vai acontecer em outubro. Várias coisas estavam surgindo assim no coração dele e ele não sabia o que que era. Então, ele sentia que ia ter uma revelação. E no dia 17 de junho, de madrugada, ele sentiu a intuição de que tinha que ir até a capela. Foi até a capela com o caderninho de anotações dele. Chegou lá e começou a ter uma locução interior diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima. E Uhum. ali ele recebeu a seguinte mensagem. Eu vou ler ela aqui, mas eu já antecipo que dois trechos dela, Nossa Senhora pediu que fosse separado dos demais, que fosse colocado entre parênteses. E ela ainda no final disse: aquilo que está em parênteses, eu quero, eu quero que fique em segredo, que só se mostre para o Lucas e mais duas testemunhas. Certo. Então, quando chegar nesse trecho, eu vou falar que é o trecho que está oculto. Então, Uhum. ela começou dizendo assim: filho querido, escuta com atenção. Em outubro deste ano, iniciará um período de grande tribulação previsto por mim quando estive na França, em Portugal e na Espanha. Nessas três ocasiões, falei acerca da causa dessas tribulações. Então, agora, comentário meu. Nossa Senhora apareceu e falou sobre causa de tribulação em La Salette, na França, em Fátima, Portugal, e em Garabandal, Espanha. Então, aqui parece que ela está se referindo a esses três casos. Nessas três ocasiões, falei acerca das causas dessas tribulações. Abre parênteses, desse tem um trecho que a gente deixou oculto. Só que esse trecho, ele era bem curtinho. Eu já digo isso para vocês porque quando eu terminei de ler, quando o padre me mandou essa revelação, ele mandou em formato de foto mesmo, assim, do caderninho dele. Quando eu terminei de ler, eu só lembrava do trecho maior, que tinha ficado em parênteses. E eu não tinha entendido que esse trecho menor, pequenininho aqui do começo, também fosse para ficar oculto, porque ele não tinha nada que me parecesse tão relevante. Mas ele falou, mas a Nossa Senhora pediu para deixar os dois entre parênteses e para que a gente não revelasse o que está em parênteses. Então é melhor a gente não revelar isso. Uhum. Então a gente não revelou, a gente deixou oculto. Mas na minha opinião, esse trecho devia estar entre parênteses por motivos de linguagem mesmo, não porque fosse um segredo. Agora, Perguntar continuando. só para não perder a pergunta, perguntaram se o Padre Oliveira já escolheu essas testemunhas. Sim, já escolheu. Eu até estava consultando ele para saber se a gente já pode divulgar.
Só que a gente vai meditar um pouco mais para saber se a gente deve divulgar quem são essas duas testemunhas já agora, ou vamos esperar mais alguns dias. Assim, a gente não chegou a nenhuma conclusão sobre isso. Até porque a Nossa Senhora não disse para ele esses detalhes, né? Ela só disse, escolhe duas testemunhas e quando chegar o momento, eu vou pegar aqui exatamente o que ela disse. Só um momento. Ela falou assim: o que está entre parênteses mostra apenas ao Lucas e mais duas testemunhas. No tempo oportuno direi o que fazer. Então, como a gente não tem nenhuma instrução a respeito disso, a gente não sabe se já pode dizer quem são essas duas testemunhas ou não. A gente vai meditar um pouco sobre isso antes de falar. Entendi, perfeito. Então, continuando o texto, diz assim: estejas preparado, sobretudo espiritualmente, pois esse período não virá de modo estrondoso, mas será gradativo e se espalhará lentamente pelo mundo todo. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, que muita gente deve estar esperando alguma coisa muito grave em outubro. E, bom, a gente não sabe o quão grave vai ser, mas aqui diz que não vai ser estrondoso, vai ser gradativo. Então pode ser que seja uma coisa média, que se torne uma coisa maior, depois se torne uma coisa maior, e daí desencadeia uma sequência de fatores, e não algo que aconteça tudo de uma vez. Entendi. Então, Em outubro parece que vai ter uma continuidade do sínodo, né? é, Se eu não estou enganado. Tá bom. sim, se tem a ver com isso, se tem a ver com o sínodo, e for alguma espécie de erro doutrinal, alguma mudança na estrutura eclesiástica, nos dogmas da igreja, qualquer coisa nesse sentido, assim, vai se espalhar de uma forma lenta, porque vai ter resistência, porque vai ter uma hora, ou talvez eles não queiram fazer tudo de uma vez, talvez façam um cronograma de mudanças, assim, então, se for isso, né, provavelmente vai ser lento mesmo, se for um problema de doutrina. Sim. Então, o texto continua assim: a guerra iniciada aumentará, como viste anteriormente. Se referindo a uma revelação que ele teve antes, que em outra ocasião, que mostrava realmente a guerra aumentando, primeiro de uma forma ambígua, era como se fosse uma guerra silenciosa, uma coisa que a gente não vê da forma como é, e depois, a partir de 2024, de uma forma clara na televisão. Entendi. A guerra Ô, iniciada. Pode fazer a pergunta. Lucas, eu queria fazer uma pergunta para você. Nas Uhum. aparições marianas, né, às vezes são citados o Santo Padre e o Papa. Nessas locuções foram citadas o Sumo Pontífice, o Papa Francisco? Sim, sim, tanto nessa quanto. Não sei, peraí, não tenho certeza se nessa. Mas costuma ter, sim, por exemplo, reza pelo Papa, reza pelo Sumo Pontífice. ah, Costuma ter algo assim, sim. Não lembro se ele dizia exatamente assim, reza pelo Papa Francisco, mas sempre tem alguma coisa tipo reza pelo Papa. Uhum. Entendi. Muito obrigado. Então, na sequência, diz assim: a guerra iniciada aumentará como viste anteriormente. Haverá secas, grandes tempestades e terremotos em vários lugares, em vários lugares no mundo. Mas como disse meu divino filho, quando ouvires tais rumores, não temas. Então fala sobre guerra, sobre catástrofes naturais, aqui nesse começo da revelação. Sim. E depois fala sobre um remédio para viver esse momento, né? Ela diz: usa a medalha milagrosa sempre, a partir de hoje, e distribui-a também ao teu rebanho. Falando para o padre, né? A enfermidade não será o único mal que se espalhará. O mal espiritual será pior. Então, essa parte a gente pode pensar que está falando realmente do sínodo, o mal espiritual que vai se espalhar, né? Sim. E fala de enfermidade, ou seja, também vai ter novas doenças, ou uma nova doença. A enfermidade, porém, será um grande flagelo. Coloca a medalha de São Bento na porta e não deixa de usar o escapulário. Abençoa velas, óleo e água. Não tenhas mais dúvidas sobre o óleo do bom samaritano. Abençoa-o e usa-o.
Aqui eu faço um comentário que é o seguinte: quando eu li isso, para mim me pareceu uma confirmação da origem divina sobre o óleo do bom samaritano. Mas quando o padre recebeu essa revelação, esse trecho, ele não entendeu dessa forma. Ele entendeu dentro do contexto dele, em que muitas vezes as pessoas chegam na paróquia, enfim, com o óleo do bom samaritano para ele abençoar, e ele fica com dúvidas porque esse óleo tem um passo a passo para ser abençoado, e, e então, bom, abençoar óleos é algo normal na igreja. Muitos anos, há milênios se faz isso. Existe até o rito da bênção do óleo. Só que esse óleo não tem um processo de bênção anterior ao próprio rito. Então ele ficou pensando se esse óleo não só de bênção, mas de produção, ele ficou pensando se o óleo do bom samaritano teria algum problema. Então, quando ele recebeu essa confirmação de que ele poderia abençoar, ele entendeu que era assim: qualquer óleo pode ser abençoado, não importa se teve um processo anterior ou não. Então, ele entende como não sendo uma confirmação. Mas é normal que a gente tenha divergências, e várias coisas a gente acaba indo por interpretações diferentes. Então, o texto segue dizendo assim: procura manter o estado de graça, pois os demônios se lançarão sobre a humanidade com tentações fortíssimas, sobretudo contra os sacerdotes. Reza por eles e reza por ti também, que é sacerdote. Lembra sempre quem és. Reza também por teu bispo e por todos os bispos. Reza muito pelo Santo Padre. Faz jejum e sacrifícios por ele. Então aqui fala sobre o Papa. Eu, vossa mãe e rainha, estarei com todos aqueles que se confiaram aos meus cuidados e não deixarei nenhum de meus filhos desamparados, como prometi muitas vezes. Então, até esses que se confiaram aos meus cuidados, nós podemos interpretar como aqueles que se consagraram a ela, talvez. Tem outro trecho que também dá para entender alguma coisa nesse sentido. E daí ela fala o seguinte: é preciso dizer, este segredo faz parte do que disse no meu terceiro segredo em Portugal. Abre parênteses. E aqui ela falou um trecho bastante longo. Eu diria que de toda a revelação, esse trecho que ela pediu para manter oculto é cerca de um terço de toda a revelação. Então é um trecho bastante comprido e detalhado. Eu não sei o quanto eu posso dizer sobre ele, mas eu já conversei com o padre sobre isso, e a gente não viu nenhum mal em dizer que tem ali nesse trecho profecias sobre coisas que vão acontecer. Então, acho que é por isso que é por isso que a ele foi incumbida a tarefa de escolher duas testemunhas, porque depois que acontecer, tem que ter pelo menos pessoas de confiança para dizer que estava escrito ali. Entendi. É isso que eu ia te perguntar. Em algum momento, essa parte que está oculta hoje para nós, ela vai vir à tona, vai ser liberada para que a gente saiba? Eu acho que sim. Assim, a minha vontade humana claro, o meu desejo humano seria o de que fosse revelado quanto antes, porque eu acho que seria interessante que as pessoas soubessem antes do que depois. Mas eu não entendo a vontade divina, que é muito superior à minha. Deus sabe muito mais coisas do que nós. Então, se a vontade dele é essa, então a gente nos resta aceitar e amar a vontade dele. E eu acho que ele vai pedir, por meio de Nossa Senhora, para que esse trecho seja revelado depois que acontecer. Mas daí a gente vai ter as duas testemunhas para confirmar que já estava escrito antes. Eu acho que é isso. Né? Já temos essas duas testemunhas, e eu acredito que são duas pessoas de muita confiança, que as pessoas que, quando souberem o nome delas, vão confiar bastante. Mas enquanto a gente não tiver essa permissão, esse sinal, acho que não convém dizer ainda não. Pessoas assim que do mundo assim dos católicos, na maioria a gente conhece, digamos assim. Eu diria assim que pelo menos uma delas é uma figura bastante conhecida.
mas eu não quero dar mais pistas, não. Não, tranquilo. Tranquilo. A curiosidade nossa vai, né, vai muito É, além. pois Mas é. eu fico pensando aqui, né, nessas locuções interiores, né? Eu tenho um livro aqui do Padre Gobi, né? Traz também revelações, né? Datadas, lugares também. Eu fico pensando, tanto que Nossa Senhora é providente conosco, né? Nesse século que a gente está mais decadente, né? Na questão da fé, Nossa Senhora ainda vem visitar, né? Vem trazer para a gente o remédio, não somente o problema, mas também um remédio, né? Para solucionar os problemas da fé, da falta de fé, né? Das questões da apostasia e tudo mais. É. Pois é, até uma coisa que eu acho importante comentar sempre é que Deus não manda profecias para que quando elas se concretizarem as pessoas aplaudam como se fosse um truque de mágica, assim, nossa, como esse profeta é bom. Não é para isso que Deus manda as profecias. Em primeiro lugar, é para a nossa conversão, né? Para que nós nos corrijamos em tempo, quando é uma profecia sobre um castigo, ele está avisando isso para que a gente se corrija, como um pai, uma mãe que vai castigar o filho e diz: se tu não mudar, tu vai ficar de castigo. Daí, se tu não te comportar, tu vai ficar de castigo, né? Uhum. Então tem ainda uma chance de se corrigir. Mas, além disso, Deus também manda essas profecias para que quando chegar o castigo, quando chegar uma confusão, uma crise, uma guerra, qualquer coisa nesse sentido, e as pessoas virem isso, muitas pessoas têm nesse momento uma tentação de perder a fé. E eles revelam antes o que vai acontecer, para que nesse momento as pessoas lembrem-se que ele tem tudo sob controle. E por isso que ele revelou antes. Ele deu uma chance para que as pessoas se convertessem. E se ele mostrou, é porque ele sabia que ia acontecer, porque ele permitiu que acontecesse, porque ele sabe que desse mal vai vir um bem, e que esse mal é momentâneo e é um mal relativo, é um mal ao corpo, não é necessariamente um mal à alma. A alma pode ser purificada durante o sofrimento, durante a dificuldade. Basta que a pessoa une esse sofrimento a Deus e aumente suas orações. Então, se Deus está mostrando esses castigos, é para que quando aconteça o que foi profetizado, a gente se volte até Ele, peça perdão dos nossos pecados, se una a Ele no sofrimento, lembre que Ele tem controle sobre tudo. Perfeito. E eu falei sobre a questão dos remédios, né? Vale ressaltar aqui que nas aparições marianas, né, como nas locuções, Nossa Senhora sempre pede a oração, a penitência e a emenda de vida, né? São essas três coisas mais pedidas, além de outras, né? A confissão, a comunhão diária, a Santa Missa, mas são os remédios, né, que Nossa Senhora coloca para que possamos, com a graça de Deus, né, podermos salvar nossas almas. É. Então, na sequência, o texto diz assim: no dia 13 de outubro, dar-te-ei um sinal, como me pediste. Por isso te mostrei essa data. Então, ele já tinha esse dia 13 de outubro na cabeça, há alguns dias antes de ter a revelação, essa locução completa. A locução ela ligou vários pontos daquelas coisas que ele já estava intuindo. Essa locução ela explicou as coisas que ele estava tendo como intuição. E então, até antes de ter essa revelação, eu estava conversando com ele, antes que ele tivesse a revelação, ele estava me dizendo assim: olha, eu estou tendo muitas intuições, eu não sei o que significa, mas eu sei que eu estou sentindo que em outubro vai começar o castigo de Nossa Senhora de Fátima, e está vindo muito uma data na minha cabeça, dia 13 de outubro. Então ficou no ar aquele clima assim: dia 13 de outubro começa o castigo anunciado em Fátima. Só que lendo depois desse texto, a gente vê que são duas coisas separadas. Em outubro vai começar o castigo. Dia 13 de outubro, a data vai ter uma resposta a um pedido que o próprio padre pediu. O padre pediu para Nossa Senhora algum sinal e Nossa Senhora mostrou a data para ele. E é aqui ela explicou: no dia 13 de outubro eu vou te dar esse sinal. Eu vou te dar o sinal que tu me pediste. E por isso que ela tinha mostrado para ele a data. Então, assim, eu perguntei para ele: esse sinal vai ser público? Esse pedido, ele vai ser público? E ele me disse:
Se o sinal for público, posso tornar público qual foi o meu pedido. Mas se esse sinal for privado, eu vou manter em privado qual foi o pedido. Então, talvez esse trecho aqui não seja relevante para nós, né? A gente manteve, claro, porque foi revelado por Nossa Senhora, mas não era para nós, era para ele. Então, no dia 13 de outubro, se não acontecer nada relevante no mundo, provavelmente aconteceu algo lá em particular para o padre. Então, não se desapontem se no dia 13 de outubro não acontecer nada, porque talvez não seja para a gente, talvez seja só para ele. Então, na sequência, ela diz assim: recebi de Deus a missão de guardar, com os santos anjos que o Senhor colocou a meu serviço, todos aqueles que entregaram a mim suas vidas. E eu acho que isso significa aqueles que se consagraram a Nossa Senhora. Então fica aqui um convite a todos para que se consagrem a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é o método mais piedoso, na minha opinião, e mais completo, que ele faz um estudo sobre vários métodos e transforma nesse mais conhecido e famoso. Na sequência, então, o texto diz assim: haverá grande devastação vinda da Rússia, instigada pelo dragão infernal. Isso causará danos ao mundo todo. Então, pode ser que isso esteja vinculado com aquele início da revelação. No início da revelação era dito: em outubro iniciará o castigo anunciado em Fátima. Nossa Senhora de Fátima falava dos erros da Rússia que se espalharão. E aqui é dito que haverá devastação vinda da Rússia que causará danos no mundo todo. Então, me parece que isso aqui está falando que a partir de outubro vai aumentar aquilo que a Rússia está fazendo. E essa palavra, essa expressão instigada pelo dragão infernal, bom, o dragão infernal, o dragão do livro do Apocalipse é Satanás e ele é vermelho. E o dragão vermelho é um símbolo de um país também comunista que é muito vinculado à Rússia. Eu acho que a gente pode falar, não sei se vão nos derrubar por isso, né? Não. A China. Sim. Então, pode ser que signifique isso, que vai vir uma devastação vinda da Rússia instigada pela China. Não sei se é isso, mas na sequência diz: tu, porém, não temas. Quando ele escreveu esse tu, porém, não temas, várias vezes ele sentia uma ambiguidade. Estava falando com ele, mas podia estar falando com todos. Então, às vezes ele escrevia tu, outras vezes escrevia vós, e eu padronizei como tu, né, por uma questão de estilo linguístico, né? Para manter o padrão ficar mais bonito. Mas a locução interior, ela não vem como um som, como uma palavra revelada, vírgulas e tudo muito preciso. Na verdade, a locução interior, ela é uma linguagem espiritual. A linguagem espiritual é uma linguagem não verbal, não idiomática. Ela é uma linguagem conceitual, em que a figura celeste vai mandando conceitos e a pessoa que recebe a locução interior, ela recebe aquele conceito no espírito e o cérebro processa em palavras. Então, as palavras da locução interior, elas são relativas àquilo que o vidente já tem no cérebro como língua, como palavras usuais. Então, é por isso que todas as locuções interiores da história dos místicos costumam ter um estilo literário do escritor, quer dizer, do místico que recebeu aquela revelação. Porque no céu eles não estão mandando a revelação em um idioma. Estão entregando aquela revelação como os conceitos anteriores ao idioma. A linguagem dos anjos é assim. Então, quando existe alguma ambiguidade no idioma, as palavras são ambíguas por serem parecidas, por terem uma sonoridade parecida. Não sei que palavras a gente poderia pegar como exemplo. Não sei, alma e arma. São duas palavras parecidas. Se a pessoa não ouve direito, ela pode achar que é uma ou outra e se confundir. Mas, na linguagem espiritual, às vezes pode ser teve um caso que ele ficou em dúvida se a palavra era santificar ou purificar. Não são palavras parecidas no idioma.
mas são palavras parecidas no conceito. Então teve uma vez que ele escreveu essas duas palavras porque ele não tinha certeza de qual palavra era. Então aqui várias vezes ele recebia como tu, mas ficava em dúvida se era vós. Então toda vez que fala tu, pode ser que seja um vós aqui. Então tu, porém, não temas, para ele, também eram vós, todos que estão lendo essa mensagem, não temais. Lucas, Oi. desculpa interromper você. Chegou uma mensagem aqui, eu achei interessante. A Gília está perguntando assim. Eu não sei se pronuncia assim o nome dela, peço até perdão se não for assim. Ela pergunta o seguinte: se vai ter um livro do padre, ai meu Deus, o Padre Oliveira? Padre Oliveira, perdão. Se vai ter um livro parecido com o Padre Gobi, né? Padre Gobi, sobre as revelações, as suas locuções interiores. Sim, olha, eu acho que sim, eu acho que seria muito bom. Só que bom, eu já poderia até lançar com o que tem, né? Que tem bastante conteúdo. Mas eu acho que seria mais interessante, talvez, botar bastante comentário, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que isso vai ser mais interessante quando muitas coisas já forem mais públicas, né? Mas assim, a gente espera que a identidade dele não se torne pública. Até eu peço para que as pessoas tenham caridade de não tentarem investigar, não tentarem descobrir. Em primeiro lugar, porque o padre não quer. Então vamos respeitar a vontade dele. Em segundo lugar, porque a gente sabe que ele vai ser bastante perseguido e também que isso pode mudar o foco. As pessoas podem ficar mais interessadas nele do que no conteúdo das revelações. Mas também porque a gente sabe que ele vai ser muito perseguido, que vai sofrer falsas acusações, e até por algumas revelações que ele recebeu, a gente tem a hipótese muito, muito forte de que ele vai ser mártir. Então, quanto mais tempo a gente adiar isso, melhor, né? Melhor para ele também continuar nos passando essas revelações. Agora, mas eu acho que sim, que vale a pena já transformar em um livro, pelo menos uma primeira edição provisória, né? Agora, continuando o texto, este é o tempo oportuno para a santidade. Recorda-te que os grandes santos surgiram nos momentos de grande escuridão. Os tempos de tribulação, sobretudo este, não devem ser enfrentados com medo e covardia, mas com amor e coragem. Vê, filho, que foi para isso que te chamei nesta hora, para que te recordes e anuncies que o tempo oportuno para a santidade é agora, hoje, não amanhã, mas agora. Então esse trecho reforça aquilo que eu disse há pouco, ou o que eu disse há pouco, reforça o que está nesse trecho, e que é de que nos momentos de dificuldade a gente se une de uma forma mais perfeita a Deus. O sofrimento nos purifica e nos torna mais santos. Então, nesses momentos de dificuldade, aproveitem e aprendam a amar a vontade de Deus, que é muito mais fácil de amar no momento de dificuldade e de sofrimento. Porque quando Deus está fazendo aquilo que a gente pede pelo paz, mas mesmo assim vem a guerra, a gente pede para que não venha alguma tribulação, essa tribulação ainda assim vem. Se Deus tivesse atendido o nosso pedido, nós não estaríamos amando a vontade dele, nós estaríamos amando a nossa vontade que ele atendeu. Porque ele pode não fazer a própria vontade e fazer a nossa por amor a nós. A vontade dele é melhor do que a nossa, mas ele pode conceder a nossa vontade e por amor a nós, por pura bondade, fazer aquilo que a gente pede. Mas aquilo que a gente pede não é sempre o melhor destino que poderia acontecer. A vontade dele é muito melhor do que a nossa. Então, se está por vir um castigo e a gente pede para que não venha, e vem o castigo, então é mais fácil que a gente ame a vontade dele por não ser a nossa vontade. Se fosse a nossa vontade, a gente estaria amando a nossa vontade. A gente não saberia se a gente está amando a nossa vontade ou a vontade dele. Mas se vem alguma coisa diferente do que aquilo que a gente pediu, é muito melhor, muito mais fácil de amar a vontade dele, que é a vontade de nos corrigir, a vontade de nos purificar, de nos unirmos a ele pelo sofrimento. Quando Nosso Senhor foi crucificado, ele não precisava ter sofrido tanto.
Ele poderia ter oferecido um sacrifício muito menor. E isso não é o que eu digo, isso é o que dizem todos os teólogos e místicos católicos, Pai Santo Tomás de Aquino, que qualquer sofrimento, qualquer injustiça que Jesus tivesse sofrido, já poderia ter sido suficiente, caso ele oferecesse por essa intenção, para pagar pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. Qualquer injustiça que Jesus sofreu era o suficiente para pagar por todos os nossos pecados, para pagar pelo pecado de Adão, que nós herdamos, né? Nós herdamos essa mancha do pecado de Adão. Então, Jesus poderia pagar por esse pecado e nos levar para o céu com qualquer sofrimento, mas ele quis sofrer a morte de cruz para que nós nos unamos a ele quando nós sofrermos também. E então, Deus também nos deu como bênção especial as dores de Nossa Senhora, que são as dores não na carne, mas no coração, as dores na alma. Então Deus mesmo sofreu na carne todo aquele sofrimento da cruz, e Nossa Senhora sofreu no coração todo aquele sofrimento da compaixão. Jesus sofreu a paixão e Nossa Senhora sofreu a compaixão. O que é compaixão? Esse aí é de união, né? Então, Nossa Senhora esteve junta com a paixão através da compaixão. Então, quando nós sofremos direto alguma dor na carne, por uma doença, por alguma injustiça, às vezes uma injustiça também nos dói o coração, nos traz muitas paixões, né? Quando nós sofremos diretamente, nós sofremos uma paixão, e a gente pode se unir a Jesus Cristo. E quando nós estamos junto com alguém que está sofrendo, a gente pode sofrer por compaixão, unindo o nosso sofrimento ao dessa pessoa. E aí a gente pode unir o nosso sofrimento ao de Nossa Senhora. A nossa compaixão pode se unir à compaixão de Nossa Senhora. Então, pelo sofrimento, pelas provações, nós transformamos uma tentação que poderia nos afastar de Deus em uma união mais perfeita com o Sagrado Coração de Jesus e o doloroso Coração de Maria, o Imaculado Coração de Maria. Perfeito. E aí eu acho que é importante também falar, né, Lucas, que assim, a divulgação das profecias, em momento nenhum, elas têm o intuito de assustar as pessoas. Ninguém está fazendo isso, não tem nada a ver a divulgação para você sair depois da live e ficar morrendo de medo do que vai acontecer a partir de outubro. Não é nada disso. É realmente aquele chamado para que a gente se converta e busque realizar aquilo que Nossa Senhora vem pedindo incessantemente em várias aparições. Pois é. O medo que a gente tem que ter na verdade não é o medo, é o temor a Deus, né? A gente tem que ter o temor de ofender a Deus, né? A gente tem que entrar em um estado de contrição. É para isso que existem essas revelações sobre o castigo, né? E isso não é uma novidade dessas revelações privadas, isso está no livro do Apocalipse, e antes do livro do Apocalipse já estava nos livros proféticos do Antigo Testamento, nos Salmos, em tudo. Sempre ele falava sobre o castigo que vem, e não só isso, também está na própria revelação de que os ímpios vão para o inferno. As pessoas têm que ter medo do inferno, ou mais do que isso, têm que ter temor a Deus. Então, isso aqui é só é só uma forma de relembrar aquilo que já está nas Sagradas Escrituras. As revelações privadas, elas nos fazem viver melhor aquilo que está nas revelações públicas, aquilo que está na Bíblia. A gente aplica melhor aquilo que está nas Sagradas Escrituras ao nosso contexto através das revelações privadas, que não trazem nada de novo além de uma aplicação mais precisa pelos detalhes maiores que se dá. Sim. Então, na sequência é dito o seguinte: a adoração eucarística deve ser tua âncora, e a corrente dessa âncora, o Santo Rosário. A adoração eucarística, os atos de reparação e os sacrifícios unidos ao Santo Rosário podem mudar todas as profecias. Então, isso aqui é muito importante. Adoração eucarística, Santo Rosário, atos de reparação, sacrifício, né, penitência, tudo isso junto com o Santo Rosário podem mudar todas as profecias, podem mudar
a realização de todas as profecias, porque a profecia não é só o texto, ela é também a realização, né? Ela não é só o símbolo, ela também é o simbolizado. O símbolo, ele é uma analogia entre aquilo que está no símbolo e aquilo que está no referente, aquilo que está no que foi simbolizado. Então, mudar a profecia significa mudar ali o resultado da profecia. Assim como Jonas fez a profecia de Nínive, ele divulgou a profecia de Nínive, ele recebeu a profecia de Nínive, de que Nínive seria destruída, e pregou ali para Nínive, e Nínive se converteu, e o castigo não veio. O castigo, na verdade, a mensagem era que Nínive seria destruída. E daí aquelas pessoas ali se converteram, fizeram penitência e o castigo não veio. Então, será que a profecia falhou? Não, na verdade, em certo sentido, aquela Nínive que existia antes deixou de existir. Aquela Nínive do pecado foi destruída com a penitência. E então, em algum sentido, muito menor e mais simbólico e mais fraco, aquela profecia se realizou com a destruição da antiga Nínive e a reconstrução de uma nova Nínive. Uma Nínive que tinha temor a Deus. Então, eu acho que nesse sentido, todas as profecias podem ser aliviadas e aquelas que são condicionais, elas literalmente dizem o que pode não acontecer, mas aquelas que não dão condições, elas ainda podem ser alteradas, elas podem ser mudadas de uma forma que a realização delas seja tão simbólica ou mesmo positiva. Aquilo que se dirigia ao povo, em geral, pode se dirigir, por exemplo, aos demônios dali. Então Deus pode mudar o sentido de uma profecia se as pessoas se converterem. Lucas perguntaram aqui, hoje você fez até uma postagem a respeito, então eu acho que seria legal você explicar para o pessoal como reparar o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Perguntaram. E sim, isso é importantíssimo. Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu em 1917, ela disse o seguinte: virei, ela falou do castigo que se aproximava e deu os remédios. E nos remédios ela disse assim: virei pedir a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e a devoção da reparação dos primeiros sábados. Ela não disse e na sequência ela disse: se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá, virá a paz. Se não atenderem, os erros da Rússia se espalharão. Ela não disse: se atenderem o meu pedido da consagração da Rússia. Ela falou dois pedidos e falou: se atenderem aos meus pedidos. Ela falou no plural. E a gente debateu tanto a questão da consagração, se foi válida ou inválida, um debate justo, eu não nego, eu mesmo participei muito desse debate, dei muitas opiniões a respeito disso. Um debate que levou décadas até o Papa fazer agora de uma forma que também há quem conteste, mas ela não disse só a consagração da Rússia, ela disse também para fazer a devoção dos primeiros sábados, e parece que a gente se esqueceu disso, pouca gente faz, e leva 5 meses para completar. Então, começando agora, no início de setembro, as pessoas vão terminar só no início de janeiro. Mas eu acho importante que as pessoas já comecem logo, porque quanto antes começarem antes, vão completar. Então, o que é a devoção dos primeiros sábados? A devoção dos primeiros sábados, ela consiste no seguinte: o primeiro sábado de cada mês, então, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, as pessoas devem comungar em estado de graça, obviamente, para reparar as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria. Elas têm que rezar o terço, meditar por mais 15 minutos os mistérios do Rosário e se confessar. Nosso Senhor, aparecendo para a vidente, para a irmã Lúcia, ainda abriu um monte de concessões e disse: se não puder fazer isso, essa comunhão no sábado, pode fazer no domingo seguinte. Mas o padre tem que liberar. Então, algum padre tem que liberar. Então a pessoa tem que pedir para o padre, dizer: olha só, eu estava fazendo o ato de reparação no sábado, mas eu não consegui, então eu estou aqui no domingo, por tais motivos. E o padre tem que dizer: eu permito. Então, isso
a comunhão do primeiro sábado pode ser feita no domingo, se o padre liberar. A pessoa tem que rezar o terço, tem que meditar por mais 15 minutos os mistérios do rosário. E Nosso Senhor ainda disse assim, não precisa ser os 15. 5 bem feitos me agrada mais do que 15 mal feitos. Então a pessoa pega ali um cronômetro, olha no relógio, fica ali 15 minutos, e no pelo menos 15 minutos, pode fazer mais do que isso, só pensando sobre os mistérios. Relembra um por um, vincula um com o outro, relembra o que estava na Bíblia, pega ali a Bíblia, pode ler, pode pensar, parar para pensar. O importante é meditar. A meditação é sobre alguma coisa, então a pessoa pode meditar um texto que lê, só que ela tem que parar e ficar vivendo aquilo ali na cabeça, imaginando a cena. Isso é uma meditação. Meditar por 15 minutos os mistérios do Rosário. Inclusive, a irmã Lúcia, ela contou que ela meditava toda vez que ela repetia essa devoção do primeiro sábado. Ela não rezava 5, ela não rezava 15. Ela não meditava 5, ela não meditava 15, ela meditava 1. Só que ela fazia sempre, todos os primeiros sábados, essa devoção. Então, são os 5 primeiros sábados, então ela fazia os 5 mistérios, primeiros mistérios gozosos. Então, num sábado era o primeiro, no outro sábado era o segundo, no outro sábado era o terceiro. Depois completava 5 meses, ela começava de novo os 5 mistérios de outro grupo de mistérios. Então, começava os mistérios dolorosos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Depois começava outro grupo de mistérios. Então, ela meditava os 15 ao longo de 15 meses. E, poxa, ela tem autoridade para fazer isso, então as pessoas se sentem à vontade para meditar se forem fazer que nem ela. Mas eu acho que meditar por 15 minutos um único mistério, às vezes, é um desafio muito grande. E eu acho que é melhor as pessoas fazerem uns 5 ou 15 mesmo. Ou 10, ou 8, 7. Então, meditar por mais 15 minutos e confessar-se. A confissão também, Jesus falou que poderia ser um período maior de tempo. Não precisa ser na véspera, não precisa nem ser 8 dias antes. Pode ser até um período maior do que 8 dias. Desde que, na hora de se confessar, forme a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. O que é formar a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria? Bom, até existe uma discussão a respeito disso. Eu acho que a melhor forma de garantir é simplesmente na hora da confissão dizer, eu ofereço, dizer ao padre assim, eu vim me confessar, faz tanto tempo que eu não me confesso, e eu ofereço essa confissão em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Se disser isso, o padre não vai dizer nada, assim, não tem nenhum problema. Mas tem gente que pode simplesmente, durante a confissão, na hora que faz o ato de contrição, lembrar disso. Eu acho que é mais seguro falar. E ainda Jesus deu mais uma concessão. Se a pessoa se esquecer de fazer esse oferecimento na confissão, pode ainda fazer o oferecimento na confissão seguinte. Assim que se lembrar de se confessar de novo, pode oferecer nela. Então, Nosso Senhor deu tantas aberturas que é até vergonhoso a gente não fazer essa devoção. Verdade. A gente se sente obrigado a fazer, de tanta abertura que Nosso Senhor deu. E o que é um ato de reparação, para a pessoa entender o que está fazendo? Toda ofensa precisa ser reparada. Se nós batemos no carro de alguém, nós precisamos reparar o dano que a gente causou. Se a gente roubou alguém, a gente tem que devolver. Se a gente está arrependido, a gente tem que devolver. Então, é isso que a igreja ensina. Toda ofensa tem que ser reparada. E quando nós cometemos pecados contra o Imaculado Coração de Maria, nós temos o dever de reparar essas ofensas. Até foram reveladas quais eram as ofensas contra o Imaculado Coração de Maria. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu não tenho ela aberta. Mas, lembrando assim de cabeça, eram as ofensas contra a virgindade de Nossa Senhora. Então, se as pessoas estão ofendendo a virgindade de Nossa Senhora, isso precisa ser reparado. Tem as blasfêmias contra a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, contra a sua maternidade divina e também incluída a maternidade como mãe dos homens, e aqueles que buscam publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra a Virgem Maria. Então, até a ordem que foi mostrada é: primeira, blasfêmias contra a Imaculada Conceição; segundo, contra a sua virgindade; terceira,
contra a maternidade divina e maternidade dos homens. Quarta, a corrupção das crianças, causando desprezo, diferença e ódio contra a nossa Imaculada Mãe. E a quinta ofensa contra o Imaculado Coração de Maria é ultrajar as suas sagradas imagens. Então as pessoas que fazem muito isso causam uma dívida em nome, na verdade, de toda a humanidade. E nós temos que reparar, nós podemos reparar essas ofensas que os outros fazem. Deus permite que nós façamos reparações pelos pecados dos outros. Então, se vocês pensarem, eu nunca ofendi Nossa Senhora, eu não preciso reparar. Olha, tu pode reparar em nome de alguém que ofendeu. Tem alguém na tua família que ofendeu? Tu pode reparar em nome daquelas pessoas. E tem alguém no teu país que ofendeu? Tu pode reparar em nome dessas pessoas. Aliás, Então, é para isso que a gente faz. a serem reparadas ultimamente, né? Todo dia a gente vê aí um monte. E eu postei aqui na página, não sei se a Carol lembra, São João Maria Vianney, né? Ele fazia isso. As pessoas se confessavam com ele e ele dava uma pequena penitência, o restante ele reparava no lugar dessas pessoas. Esse foi um dos motivos que Ars, né, se tornou Ars. E, assim, contabilizando não sei quantas mil conversões, que daria um Morumbi lotado, né, de almas. Isso também é interessante de mencionar. Eu Sim. vi alguém comentando aqui, o padre não atende confissão no sábado na paróquia. Mas, gente, não precisa ser feita a confissão no sábado. Você pode confessar antes. O importante é que no dia que você vai comungar, no sábado, quando você for comungar, você precisa estar em estado de graça. Isso é inegociável, né? Agora, se você já está em estado de graça e você não conseguiu se confessar antes, você pode confessar aí depois. Exatamente. Exatamente. Nosso Senhor deu essa concessão. Então, as pessoas não têm desculpa, não. Agora, eu ainda, na minha publicação a respeito da reparação, eu ainda adicionei mais uma coisa. Eu adicionei: rezem a coroa das lágrimas pelo Brasil. Então, nós podemos fazer essa devoção e ainda adicionar mais uma coisinha: a coroa das lágrimas, né? Até quem quiser rezar a coroa das lágrimas meditando sobre o rosário pode fazer aqueles 15 minutos de meditação com a coroa das lágrimas na mão, pensando naqueles mistérios, né? Pensando na Virgem Maria unida àqueles mistérios. Eu acho que é uma boa forma de meditar os mistérios. Agora, a coroa das lágrimas, ela tem como promessa o socorro ao Brasil. E Nossa Senhora já falou muitas vezes, inclusive ao Padre Oliveira, que ela quer vir em nosso socorro, né? Ela mostrou aquela profecia famosa da bandeira do Brasil sendo limpa, a bandeira se manchando de vermelho e ficando limpa. Isso é um sinal de que Nossa Senhora quer socorrer o Brasil. Então vamos reparar o coração dela pedindo socorro. A gente pode adicionar essa intenção. Sim. Agora, na sequência, diz assim: não esqueças disto, adoração e Santo Rosário. Faz penitência, oferece sacrifícios pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores e santificação do clero. Lembra-te que o Senhor tudo sabe e tudo comanda. Em breve chegará o triunfo do meu imaculado coração. Permanece fiel nesse tempo de purificação. Confia no auxílio de teu anjo da guarda. O tempo para os santos é agora. E terminou assim: reza, filho querido, reza e vigia. Como te chamei hoje, reza e vigia. Daí passou um trecho da Bíblia, Eclesiástico 18, versículo 7 a 14, que é um trecho muito interessante que fala algo como que Deus consegue ser misericordioso e amar os seus filhos mesmo no momento que os castiga e corrige. Depois terminou com aquela frase que eu falei: o que está entre parênteses mostra apenas ao Lucas e mais duas testemunhas. No tempo oportuno direi o que fazer. E assim terminou essa revelação. Nossa, demais. Quero agradecer aqui, Lucas, pela sua disponibilidade, né?
em estar conosco, né? Humildemente você aceitou esse convite, trazendo para nós essas joias preciosas que são essas locuções de Nossa Senhora. Espero que no próximo momento, né, da sua agenda, que eu sei que também é um pouco cheia, né, se você puder aceitar para trazer mais essas locuções, né, que Nossa Senhora traz ao Padre Oliveira, que são assim, como se diz, que não tem preço, né, a gente poder parar para meditar, né, aquilo que Nossa Senhora vem trazer a nós, mesmo que não mereçamos, né, mas Nossa Senhora nos ama e Nosso Senhor vem sempre em nosso socorro. Quero agradecer de coração e agradecer também a Carol, né, por estar conosco aqui. Eu não estou vendo nenhum de vocês, mas estou imaginando É, aqui. Estou também não tô imaginando vendo cada um de vocês vocês. ainda. É, Agradeço de coração. Deus abençoe. eu que agradeço. Pode falar, Lu. Eu que agradeço pelo espaço aqui. Fico muito feliz pelo convite. Quero voltar mais vezes, sim. Tomara que o Instagram já corrija esse erro na próxima vez. E espero que também tenha muitas outras oportunidades com outros estudos, outras revelações que vierem vindo. E convido de novo as pessoas que estão assistindo a live, que se interessarem por esse assunto e quiserem se aprofundar nos estudos. Eu tenho um curso bastante aprofundado a respeito disso, está no meu link do meu perfil, na bio aqui do Instagram. E eu tenho recebido muitos casos para estudar e eu vou precisar montar uma equipe para fazer esses estudos. E eu vou selecionar a partir daqueles que tiveram os estudos ali desse meu curso, porque daí a gente já tem um alinhamento, né, de interpretação e de método. Então fica o convite para todo mundo. Esse Fiquem com curso, Deus. como funciona, Lucas? São aulas mensais? Como é que é? Esse curso já está pronto, já está publicado inteiramente. Se a pessoa quiser maratonar, ela pode maratonar. Tem 8 aulas ali, 4 módulos, um módulo em que eu apresento a aula e depois, na sequência, uma primeira aula apresentando o conteúdo e uma segunda aula tirando dúvidas dos alunos. Então, a segunda aula foram lives privadas em que eu estava tirando as dúvidas das pessoas a respeito do conteúdo das aulas. Entendi. Muito bom. Fica aí a sugestão, pessoal. Depois vocês dêem uma entrada lá na página do Lucas, siga, ajudem a compartilhar essas informações, ajudem a divulgar aí o trabalho do Lucas. E também, sempre em oração, porque as pessoas, quando o trabalho do Lucas, por exemplo, vira e mexe, a gente sabe porque a gente trabalha com a fé e as pessoas nem sempre são muito receptivas com isso, então o Lucas deve receber aí muitas mensagens, às vezes, bastante desagradáveis, então a gente tem que rezar muito por essas pessoas que colocam-se à disposição de estar aqui, né, à frente de um apostolado, para trazer aqui um crescimento espiritual para todos nós, né? Lucas, muito obrigada. Marcos, obrigada de novo, né? A gente está sempre junto aqui, já virou uma parceria, então não vou nem ficar agradecendo muito, porque logo vai ter outra. Mas Se Deus agradeço quiser. que esteve conosco aqui essa noite, foi muito legal. Lucas, brigadão, e eu espero que a gente se encontre em breve. Obrigado. Fiquem com Deus aí todos. Fico com Deus. Aqui tem aluno seu aqui também, né? E quero também deixar aqui o arroba de vocês, se vocês quiserem deixar, para as pessoas seguirem e saber mais sobre o material de divulgação, né, de evangelização. Se vocês quiserem deixar. Estou digitando aqui. A página do Lucas, eu acho que é Lucas Gelásio mesmo, né, Lucas? Acabei de digitar aqui. Aí está na descrição. A minha é páginas underline católicas, bem simples. Já segue aqui e vamos ajudar a gente aí nesse apostolado, pessoal. Amém. Deus lhe pague, viu? Eu agradeço de coração. Uma boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanhou e fique com Deus, cabeça da bem-aventurada sempre. Virgem Maria. Salve Amém. Maria Imaculada e que Salve viva Maria. Cristo Rei. Viva. Tchau. Tchau, tchau.